Olá, Paz do Senhor, boa noite. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a sua palavra santa, as Sagradas Escrituras. Eu preciso que os irmãos me deem retorno. Por favor, dê-me retorno do que me ouvem. Por favor, quero ouvir retorno. Mãe Gisélia, Pai do Senhor, boa noite. Graça e paz. Walter. Irmã Rui, como vai, irmã Rui, tudo bem? Como vai, irmão Boninho? Tá bem? Ronaldo, irmã Maria das Graças. Eu preciso do retorno. Retorno de vocês. É importante para mim. Josué, levanta Josué pendão, por nosso Deus. Irmão Ronaldo, paz. Eu disse na outra semana, ou na outra aula, que eu senti falta da irmã Mônica, não a vi mais. Irmãos aí que souberem, dê notícias daquela irmã, tá bom? Vamos orar ao Senhor para a gente iniciar mais uma aula, porque a hora urge, o tempo vai, e nós não podemos perder tempo, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir nesta oração a inclusão da irmã Alenildes. Irmã Alenildes, uma mulher de Deus, foi muito tempo ali da Assembleia de Deus de Cordovil. Ela morou, se eu não me engano, na Pedro Rufino, foi vizinha de uma sobrinha minha, ajudou muito no trabalho de oração da Assembleia de Deus de Cordovil. Depois, se eu não me engano, ela mudou para Lucas ou para Caxias. Eu morava em Caxias. Quando eu passei a morar em Caxias, ela frequentava a oração lá em casa. Ela é mãe da Juliana e do Vinícius. Também são alunos aqui no curso. Eu quero incluí-la nesta oração e também pedir que vocês incluam. Já fiz uma publicação até no Facebook a respeito dessa mulher de Deus. Ela está internada, está no CTI e o estado dela é grave, mas estável. Então, eu queria que você me ajudasse, o que vocês colocassem nos vossos grupos. Pedido de oração por essa mulher de Deus. Alenildes. E o esposo não é crente, precisa das nossas orações para a libertação. O nome dele é Josué. Desculpe, não é Josué não, Júlio César. É Júlio.
Então quero que vocês me ajudem também em oração, tá? Coloquei ela aqui nos grupos de oração, para a gente dar uma pegada firme nas madrugadas, orando por ela, para que Deus entre com providência e dê vida àquela mulher de Deus, que muito nos inspira a servir ao Senhor pelo seu apoio e dedicação. Querido Deus e eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, nesta noite. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia. Entre nós, Senhor, tu estás, porque estamos reunidos em teu nome. E a tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, é o que diz a tua palavra, ali estarei no meio de vós. Portanto, Senhor, é a tua palavra que vamos estudar agora. Mas aproveitamos o momento para te orar em favor, Senhor, da Malenilde, tua serva, que está hospitalizada. Senhor, precisa de um milagre. Aquela suspeição, Senhor, de aneurisma. Tua filha foi entubada. Precisa do toque do teu Espírito. Precisa da tua mão. Precisa da vida que o teu Espírito tem como dar e pode dar e dá a quem quiser. Espírito de vida, visita aquele leito de enfermidade e levante a serva do Senhor e devolva para sua casa, junto ao lar, junto a seu esposo, que precisa também de libertação, precisa da tua graça, do teu alcance, do teu favor, Senhor. Toma, irmãos, Júlio nas tuas mãos, liberta, toca na pressão. Ele está muito abalado, Senhor, por conta da sua esposa, sua companheira, sua adjutora, que está, Senhor, internada. Senhor, toma Vinícius, toma Juliana. Senhor, dá paz ao coração, tira a ansiedade, tranquiliza, porque tu és um Deus consolador. O teu Espírito é aquele que conforta, aquele que tranquiliza a alma, que dá a paz que o homem precisa para suportar, Senhor, e se soerguer das intempéries que a vida promete, e, ó Senhor, e com a sua pertinácia invade o nosso campo, Senhor, de vida e de labuta. Toma esta noite nas tuas mãos, toma Josina, toma Gessé, ajuda para a glória do teu nome. Toma, Senhor, a Cristina, toma a causa da tua serva nas tuas mãos e dá vitória aos teus filhos que estão estudando a tua palavra. Toma o irmã Kelly, toma, Senhor, a irmã Mônica, Senhor, a Kelly, Senhor, estava ainda, Senhor, se recuperando daquele luto, mas ajuda a tua filha, toma a sua casa, Senhor, sustenta a tua filha. Irmã Mônica, não sei por que razão, também a irmã Jaqueline, tome em tuas mãos, para a glória e para a honra do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos retomar aqui a nossa aula. O nosso assunto da vez outra era referente à Teologia Sistemática 3, que nós estamos estudando, que fala de Jesus e o Espírito Santo. Como Jesus é o centro de toda a historicidade bíblica, a Bíblia é cristocêntrica. Então, eu devo tomar sempre, não só eu, como ensinador das Escrituras, como apregoador da palavra do Senhor, eu tenho que falar mais de Jesus do que qualquer outra coisa. Não só de Jesus, nesse sentido, porque há quem já está ensinando que não se deve falar de ninguém na Bíblia a não ser de Jesus. Ora, eu, quando falo de Paulo, eu não deixo de falar de Jesus. Quando eu falo de João, eu não deixo de falar de Jesus.
Quando eu falo de André, de Tomé, de Felipe, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Judas, eu não deixo de falar de Jesus. Porque foram homens que conviveram com Jesus, que deram o seu testemunho fidedigno, ou seja, um testemunho digno de fé, e deixaram exemplo para nós. Então, quando eu falo deles, evidentemente que eu já estou me referindo à pessoa dele, no sentido máximo, macro, estou falando de Jesus. Então, tem gente que quer ser mais real do que o rei. Então, agora, o novo estilo de pregação é só falar de Jesus. Não é só dele, nesse sentido que eu estou dizendo. Você, quando fala desses homens que eu acabei de me referir, quando eu falo de Moisés, falo de Jesus. Quando eu falo de Abraão, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Enoque, eu falo de Jesus. Porque Jesus é a razão da existência de toda a humanidade, de toda a raça humana, em especial esses homens que são e que foram referência para nós no dia de hoje. Mas voltando aqui ao nosso assunto, Cristologia é o estudo de Cristo. Nós falamos na última aula sobre Jesus e toda a sua operacionalidade, a sua humanidade, nós estávamos falando disso, sua ação humana, o seu modo vivendes diante da terra, como ser humano. Jesus como homem carnal. Falamos do ser de Jesus. Lembra que o anjo diz, eis, primeiro profeta, e aí o anjo, o profeta Isaías, mas o anjo do livro de Lucas diz exatamente assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Jesus, porque salvará seu povo dos seus pecados. Então veja só, Jesus, lembra? Sempre lembrando, fala da sua humanidade, mas também da sua divindade. Então nós falamos lá nas últimas aulas, deixa eu ver as minhas anotações, não são poucas, mas são necessárias. Falamos de Jesus, primeiro, como Senhor e Cristo. Depois falamos dele como servo e profeta. E agora, nós dando continuidade aí acerca da humanidade de Jesus, estávamos falando, e aonde nós paramos, os irmãos devem lembrar que avançamos e chegamos a falar que Jesus recebeu nomes humanos. Lembram-se disso? Então, primeiro, que é o nosso último trato. Aliás, nós falamos, primeiro, que ele foi sujeito às limitações da humanidade, ok? Então, nós pontuamos. Primeiro, dizendo que ele sentiu fome. Depois, falamos que ele sentiu sede. Depois falamos que ele se cansou. Depois nós falamos que ele chorou. E depois falamos que ele foi tentado. Foi a última colocação que fizemos. E aí depois ele recebeu nomes humanos. Alguém está escrevendo? Deixa eu ver. Adriel. Isso. Jesus é a maior referência que nos mostra o Pai e que Espírito nos converte de todos os nossos pecados em Jesus. Isso dá um nó, é verdade. Isso dá um nó, meu amigo, é verdade. Manhara, Pai do Senhor,
Irmão, minha irmã Anitta, tá. Irmã Maria, ela mandou uma mensagem para mim que não poderia hoje por causa da igreja. Obrigado, tá? Por ter me lembrado disso. Deixa eu ver o que mais. O que mais está... Deixa eu ver. Não, só esse pessoal que está posicionando-se agora. Então vamos lá. Nós estávamos falando que Jesus recebeu nome, ou nomes humanos. Primeiro, Jesus foi chamado de Filho do Homem. Vamos tomar Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Capítulo 19, versículo de número 10. Veja o que diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Filho do Homem. Reparem que filho aqui está com a letra F maiúscula. E o texto grego também confirma essa afirmativa. E há Bíblias que não é só homem no sentido com letra H minúscula, chama de homem com a letra H maiúscula, dando a ideia que, usando esse artigo definido, como está na língua grega, que é único, é ele, que não tem outro filho do homem, só existe um filho do homem. E Lucas é o evangelista, é o escritor que tem a maior perícia nos evangelhos da escrita grega, porque é hiper entendido na literatura clássica, para os irmãos terem uma ideia. Vou dar só um exemplo aqui. Não sei se vocês se recordam que os 3 evangelistas falam do homem da mão ressequida. Lembram disso? Depois você lê os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mas é interessante que você pega escritores e os camaradas viajam nos devaneios dizendo que era possivelmente uma lepra. Mas quando você pega o texto grego, e essa observação é interessante, porque nenhum evangelista, exceto Lucas, é importante falar isso, nenhum evangelista, exceto Lucas, faz uma observação interessante. Lucas diz que o texto usado, o texto grego diz que ele tinha uma espécie de paralisia do lado direito. Os outros evangelistas dizem que era a mão. Mas Lucas, olha como a Bíblia é detalhista. Diz que ele tinha uma espécie de paralisia que ao olhar para ele, Lucas escreve isso. Lucas percebe isso ao olhar. Mas por quê?
que Lucas percebe? Lucas era médico. Então ele faz esse detalhe. Observe que tem textos, são observações que às vezes a gente não faz, que Mateus e Marcos observam. Débora, fecha isso aí, por favor. Tem textos que Mateus e Marcos não dão detalhes dessa forma, mas Lucas faz a observação, porque é o homem da medicina. Então ele diz que ao olhar, percebia que era uma paralisia. E aí, mais ainda do que isso, Lucas informa, pelo texto grego, que ou aquele homem nasceu daquele jeito, ou aquilo foi por conta de trabalho. Viu? Aí você pega esse pessoal viajante nos devaneios, na maionese. Não, os eruditos dizem que isso podia ser uma lepra. Conversa fiada. Nenhuma erudição fala isso. Erudição não fala. Pega o texto grego. Para de embarcar no YouTube. Para de embarcar nessas pregações enganadoras. Pega o texto grego e olha. Identifique, pesquise. Pega o léxico. Vai procurar que aprende. Ok? Muito bem. Nomes humanos que Jesus recebeu. Filho do homem, mas também recebeu o nome de Jesus, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. São Mateus. Vamos lá, o pessoal que ainda não domina o movimento das páginas. Vamos lá. Mateus, voltou de Lucas, Marcos, Mateus. 21. Olha o que diz. Ele dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Aí, o nome humano, mas sobretudo divino. Jesus. Jesus. Ou Yeshua. Ok? Mas também ele recebeu um outro nome. Vamos tomar Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Estou falando da humanidade de Jesus. Humanidade de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, evangelista Marcos. Marcos, aquele discípulo que fugiu desnudo. Pega lá o texto, para você ver o que Marcos fez. Capítulo 10, versículo 47. Capítulo 10. Pai do Senhor, Cristina. Tô ouvindo você ofegante. A respiração tá forte. Chegou correndo. Chegou na maratona. 47, diz assim. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar Jesus, filho de Davi. Então veja só, olha que coisa interessante. Toda vez que você vê filho nos evangelhos, pode ver que o F é a letra maiúscula. Isso é nome humano, filho de Davi. Então quero dizer que ele pertencia à descendência de Davi. Agora há uma coisa curiosa aqui, que o cego enxerga o que ninguém vê. Não é curioso isso?
O que ninguém vê? Quando ele grita filho de Davi, ele está reconhecendo que o trono de Davi, que Deus falou lá no livro dos Reis, Deus falou lá no livro de Samuel, que manteria uma lâmpada acesa em Israel por amor a Davi. Vamos ver que coisa maravilhosa. Por amor a Davi. Hoje, eu não sei se eu falei isso com você na última aula, até o dia de hoje, eu nunca fui lá em Jerusalém, mas quem vai, e a historicidade aponta, quem vai lá, confirma que há uma pedra, eu esqueci agora o nome da pedra que dá, não lembro se é Agagita, não lembro agora, não lembro, então vou falar para não falar errado, que tem lá, tem a descrição, ou desculpe, a inscrição acerca da descendência de Jesus. Ben Yehuda Efi. É hebraico, é? Você já tem? Ainda não. Tá difícil. Professor é muito caro. Para dar aula de hebraico é caro. Não é fácil não. Mas ainda, voltando, ainda dentro dessa relação de Jesus ter recebido nome humano, vamos ler Isaías, livro do profeta Isaías. Isaías fica quase no meio da Bíblia, quase na metade. Acha Salmos, que a maioria conhece bem Salmos, passa de Salmos, aí Salmo, Provérbio, vai passando. Vai passar Cantares, Eclesiastes, Isaías 53. Eu não perguntei sobre o som e a imagem, eu acho que eu esqueci de perguntar. O cego conhece. Irmã Lisane, Pai do Senhor. Como é que está a irmã Lívia? Como está a irmã Valéria? Irmã Patrícia derribada, que nunca mais deram sinal de vida. Isaías 53. Isaías 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Olha o que diz. O versículo, deixa-me abrir. Versículo 3. Veja o que diz. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Então, tá vendo? Nome humano, homem. Homem. Jesus, homem. Mas eu tenho também um texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Passa aí, o pessoal. Vai embora, lá para o Novo Testamento. Atos, Coríntios, Efésios. Passa embora.
passou Tessalonicenses, Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz o versículo de número 5. Número 5. Porquanto há um só Deus e um só. Veja se a palavra mediador aí não está com letra M maiúscula. Mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Homem. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Olha que coisa maravilhosa. E ainda eu tenho a última dessa série da humanidade, é que esse mesmo Jesus foi capaz de morrer. Então, isso é que é algo quase que, humanamente falando, indizível. É inefável isso. Por quê? Ora, se eu estou falando de alguém que é Deus, ele não poderia morrer. Mas se eu falo de alguém que morre, ele não pode ser Deus. Olha o nó que dá na cabeça. Pensa nisso que é forte que eu estou falando. Como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai locubrar isso? Essa humanidade de Jesus. A humanidade. Essa encarnação que eu falei semana passada. E outra coisa, isso é coisa de você perder o sono. Se você desejar entender isso, à luz da mente humana, pira. Pira. Por que pira? Porque a mente, a nossa natureza humana, é incapaz, ou isso é imperceptível no sentido espiritual, nesse plano. Quer ver uma coisa interessante? Não vou sair do assunto. Já se pegou orando a Deus? Já se pegou tomado por Deus de maneira na oração que parece que você saiu daquele ambiente? Sair do ambiente. E às vezes você faz isso não só na sua casa, às vezes até na rua. Você anda e parece que você está numa ligação com Deus que sai do natural. E quando você menos espera, você está em casa, está num lugar que você não... Entenda bem, há uma diferença daquela ação mecânica. Você aperta o botão e vai direto para casa, o carro. Mas tem um momento que você entra numa dimensão espiritual, você e Deus, que parece que você não está na terra. Aí você sai do chão. Para entender essas coisas que eu estou falando aqui, é necessário sair do chão. Porque com a mente natural é inconcebível. Porque não há como a mente compreender. Isso é uma loucura. Jesus encarnado. E aí,
Por que é que Jesus encarnou? Por amor. Mas a palavra amor é tão simples. É tão fácil dizê-la, expressá-la, mas o viver isso, entendam a relação que eu vou fazer. É tão difícil amar como é difícil parar de pecar. Olha a relação, para os irmãos entenderem a seriedade do que eu estou dizendo. É tão difícil amar quanto é difícil parar de pecar. Por quê? Porque nós temos uma natureza, quando eu falei lá do homem em pecado de salvação, que é inerente a nós. Ela nos atrai para a pecabilidade. A nossa natureza. O Espírito quer nos convencer, está lá em Gálatas 5, que nós não devemos dar lugar à carne. Diz, andai em Espírito, e não satisfareis a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito para que não façais o que o Espírito quer. Então, por que eu estou fazendo essa correlação? Para você ver a dimensão da necessidade de se entender. E aí só podemos entender como? Pela fé. E que fé é essa? A fé salvífica. Que eu falei lá quando falei sobre os atributos de Deus. Atributos de Deus que ele reparte com as suas criaturas. Lembra disso? Quem entrou depois tem que olhar aquelas almas que já passaram. Ah, nós vamos chegar nelas de novo? Vamos. Quando completar todo o ciclo, como eu disse, o curso é cíclico. Eu já estou terminando teologia sistemática para entrar no ramo da escatologia. Parece que é o que todo mundo quer, é escatologia. Todo mundo está com medo do futuro e quer saber o que a Bíblia propõe. Tá bom? Então parece que é a melhor opção. Pelo menos até agora, a maioria tem. Eu não votaria em escatologia jamais. Eu não. Eu deixaria a continuidade do curso normal. Então, o que eu estou dizendo é: Cristo, como humano, foi capaz de morrer. Como ser humano. Agora, como Deus, ele foi capaz de ressuscitar. Lembra que Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que se o espírito daquele que... Esse espírito está lá com letra maiúscula. Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. Ok? Vamos avançar, porque senão a aula fica muito extensa, a gente não consegue desenvolver. Porque é muito... É mar para mais de metro de água. Alguém escreveu aqui. Glória a Deus. Ângela, Ave Senhor. Josina, bem-vindo. Bom, a divindade de Jesus, e eu sei que tem gente que anota, igual a mãe Ara, tem um caderninho lá, ainda tratando sobre essa cristologia, falando da divindade agora com um pouquinho mais de velocidade. Primeiro, a divindade é provada pelos seus nomes, ok? Divindade, sua divindade, provada pelos seus nomes. Primeiro, vamos a Hebreus. Você estava em Timóteo? Lá para Timóteo, passa um pouquinho. Você que estava em Timóteo, passa um pouquinho, um poucochito. Você tem Tito. Hebreus capítulo 1. Hebreus
capítulo 1. Aí depois de passar Tito, você passa Filemão, Hebreus 1, Hebreus 1, Hebreus 1, Epístola aos Hebreus. Quando você vê alguém dizendo que foi Paulo que escreveu, esse crente não tem o que fazer, tá bom? Você vê alguém, não, uns dizem que Paulo, isso é falta de assunto para pregar. Aí fica enrolando. Se Deus quisesse que nós soubéssemos quem foi o autor da carta aos Hebreus, ela não estaria sem autoria. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Veja que está. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade, o cetro do seu reino. O teu trono, ó Deus. Isso é falando do Filho. Então, a prova, ou seja, a prova da divindade de Cristo. Primeiro, pelo seu nome. Então tá lá. Deus. Número 1, Deus. Ou letra A, não sei. Segundo, vamos a Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Eu estou sendo didático, essa parte é imperiosa. Essa é a parte que mais demora dentro da teologia sistemática. Mateus. São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Irmã Maria, eu não esqueci da senhora, tá bom? Já passei a informação lá para a editora. Estou esperando o retorno lá da gerência. Mateus, capítulo 16. São Mateus, capítulo 16, versículo 16. Vamos lá. Diz assim: respondendo Simão, Pedro disse: tu és o... Está aqui. Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba o destaque. Cristo, Filho, F maiúsculo, e Deus. Então, nós estamos falando da divindade de Cristo, provada pelos nomes dele. Primeiro Deus, depois Filho de Deus. Mas tem outra referência, depois você lê Mateus 26, você tem também 61 em diante, eu anotei aqui. Mas você tem também Mateus 22, vamos lá, já que estamos em Mateus. Há uma coisa interessante que eu postei hoje lá no grupo do Facebook, no grupo aí de vocês. Lembra que eu falei que ia preparar um material sobre a doutrina da salvação? Que havia pedido para digitar, digitou, mas botou em PDF. Mas eu coloquei, já está no grupo. Pois olha lá, vocês têm acesso. Podem imprimir, como podem ficar, deixar lá para consultar a hora que quiser. Tá bom? Tá lá. Peguem as referências bíblicas. Ali está uma aula sobre a doutrina da salvação. Que a doutrina da salvação é imensa. E eu falei só um pouquinho. Devo ter falado umas 3 ou 4 aulas só da doutrina da salvação. Ok? Mateus 22. Foi isso que eu falei? 22, o Walter já copiou, hein? Mateus 22, 21, 22.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus 22, versículo de número 43. Olha só, diz assim, ó. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está fazendo menção de um salmo. Isso está também no livro de Atos dos Apóstolos. Isso também está no livro de Hebreus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha, tem duas vezes a palavra Senhor com S maiúsculo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Se Davi, pois, lhe o chama Senhor, como é ele seu filho? Que coisa linda! Meu Deus, isso aqui é uma pergunta de retórica. É maravilhoso isso. Como é que pode? Davi diz isso, é um salmo. Não vou dizer qual salmo não, por aqui você pega a lei das referências, pega que a tua Bíblia tem a numeração, eu sei qual salmo, mas vou deixar você procurar. Pega lá, se não é Davi que diz isso. Está lá no salmo, as primeiras partes. Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Algumas traduções diz por escabelo dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. O que é isso? É que os fariseus estão interrogando a Jesus. Por que eles disseram? Olha o que eles dizem no versículo 42. Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe: de Davi. Olha só. Olha o que os fariseus estão dizendo para Jesus. Jesus está perguntando para eles: vocês estão pensando o quê? Jesus perguntou: vocês estão pensando que Cristo é quem? Aí diz: filho de Davi. Aí Jesus está fazendo um trocadilho com ele, não é? Se ele é filho de Davi, como é que como é que Davi vai dizer acerca de mim? Assenta-te à minha direita, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus também gostava da confusão, né? Não é só eu que sou o João Confusão, não. Ainda, então, a palavra Senhor aí, dá em destaque. Ainda provada pelo nome. Primeiro, Deus. Segundo, Filho de Deus. Terceiro, Senhor. Quarto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos pegar Atos 19. Atos dos Apóstolos, é fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Capítulo 19. Atos dos Apóstolos, versículo 16. Quem é? Irmão Gerson. Oi, Gerson, paz. Ele já disse até qual é o salmo, mas não é só esse não, tá? Ok. 16, 19, versículo... É isso mesmo que eu anotei? Atos dos Apóstolos, capítulo 19,
versículo 16. Diz assim, vou ler. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. De tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos... É isso mesmo? É, isso aí. Que desnudos e feridos fugiram daquela casa. É isso mesmo, gente? Eu tinha anotado? Deixa eu ver. Eu acho que não era isso, não. Deixa eu ver se... Ah, irmão, desculpa. Desculpa. Não é Mateus, não é Atos, não. É Apocalipse, perdoe. É falha minha. É Apocalipse. Desculpa, é falha do mestre aqui. Quem disse que o professor não erra, agora queimou a língua. Apocalipse, hein? Não liga não, é coisa de velho, é coisa de ser humano. Apocalipse 19, 16. Agora sim. Vamos lá? 19, 16. Não precisa esperar que todo mundo esqueça. Se você não achar Apocalipse, eu vou fazer o apelo para você aceitar Jesus agora. Tem no seu nome, no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Olha aí o que está aí. Tudo em letras garrafais. Rei dos reis, Senhor dos senhores. King of Lords. Ok? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Grego diz Basileu ou Basileia. Basileu, não esqueça. Quando você vê alguém chamado Basileu, tá ligado a rei ou reino. É a língua grega, Basileu. Basileu é um grande pastor, um amigo, um homem de Deus, seríssimo. Pastor ali da Assembleia de Deus em Bradipina. Ali, acho que esqueci o nome da rua. Samuel, que era de Cordovil, é membro de lá. Senhor, é Curios, ou Kyrios, no grego. Basileus et Kyrios. Ok? Então, na prova da divindade, nós, primeiro, identificamos que, pelo nome, ele é chamado de Deus, chamado Filho de Deus, é chamado Senhor, é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ok? Mas eu ainda tenho... Eu vou pular essa prova das características, porque eu quero falar da prova da sua criação. Por que eu vou falar isso? Porque eu estou ouvindo aí os rumores de que Cristo nada criou. Há rumores, há um vento de doutrina aí, dizendo que quando Cristo surgiu, tudo já estava criado. Tá bom? Então que ele não teve nenhum tipo de interferência na criação do universo, na criação da humanidade. Mas você sabe que de tempo em tempo o homem inventa. De tempo em tempo o homem inventa. Tem que ter um motivo para que a humanidade elocubre-se nesse caminho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje, você tem a Coreia do Norte. Coreia do Norte
é do tamanho da Pensilvânia. Mas qual é a intenção? Que é tornar-se a primeira potência mundial. Olhando com o olhar humano, nós julgamos ser impossível isso acontecer. Não é? Mas vai procurar estudar a história, a origem da Coreia do Norte. Estude a história do Kim. Não esse Kim, que esse Kim aí é cópia do outro. Que aí você não sabe se esse aí é o Kim verdadeiro ou se é o falso. Eles mesmos têm dificuldade de identificar se esse Kim aí, se apertar o botão, é o verdadeiro ou é o falso. Por quê? Porque o Kim, ou um deles, foi assassinado, um irmão matou o outro para tomar o lugar. E há uma indicação de que quem está no lugar é o primo dele. São tão parecidos que ninguém consegue identificar. Uma outra coisa, a Coreia do Norte. Olha o que eu estou falando. Aquele pedacinho que todo mundo diz, você não tem noção. Aquilo ali é uma ditadura, um totalitarismo que você não tem noção. Estou acompanhando a história de lá. Não acompanho só Israel, não. Eu acompanho o mundo. Então, as atenções das grandes potências se voltaram para lá. Então, estou querendo dizer o seguinte, de tempo em tempo, o homem inventa uma razão para desviar a atenção da humanidade. Agora você deve saber, por exemplo, que a partir da China, olha o que eu estou dizendo, a partir da China agora está se criando, ou já se criou, o Japão, desculpa, a partir do Japão, da China também, um robô que vai cumprir a carga horária sobressalente de um ser humano. Por exemplo, se eu trabalho 10 horas numa empresa, eu posso trabalhar 5 e o robô trabalhar as outras 5. O robô vai fazer exatamente o que eu fazia. E o pior, o robô vai tomar o meu lugar e você não vai descobrir que é um robô. Que ele está com as mesmas características, os mesmos trejeitos que o ser humano. Isso vai implicar em quê? Desemprego, ou pessoas que vão perder seus empregos, o falimento, ou a falência das empresas. E outra coisa, a China está aumentando o nível de utilização da região com mecanismo nuclear. E isso está acabando, em definitivo, com a camada de ozônio. Para compensar, eles estão criando uma cidade independente, mesmo que de certa forma artificial, como se fosse uma cidade de reserva florestal. Estão criando, mesmo que de forma artificial, para suprimir essa destruição da própria natureza. Então o homem sempre vai tentar mudar a atenção da humanidade para alguma coisa. Agora, você daqui a pouco vai ouvir de que Jesus não é mais o Jesus que a gente serve. Então vamos lá, vamos pegar o texto bíblico. Então, prova que eu quero propor aqui
provas da obra ou das obras de Deus. Irmã Yara que anota, Anitta que anota, pessoas que anotam, é importante isso. Primeiro, vamos pegar João, Evangelho de Jesus Cristo, para que você não confunda. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Versículo de número 3. Olha só. Olha o que diz o versículo de número 3. Todas as coisas... Deixa eu pegar o versículo 1 primeiro. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Verbo aqui é a palavra logos. A palavra logos. Logos. L-O-G-O-S. Logos aqui é palavra. Verdade. Era o Verbo. No princípio. Que princípio? É aquela sabedoria que está em Provérbios. O Senhor me possuiu no princípio da sua sabedoria. Que sabedoria é essa? É o Cristo. A sabedoria que Salomão fala é o próprio Cristo. Ele é a sabedoria. Era o Verbo e o Verbo era Deus. Desculpe, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele ou por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu estou mostrando aqui, isso aqui parece ser o beabá para vocês que já estão bem avançados. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa disso. Por isso que eu estou sendo paulatino. O Adriel deve estar coçando a cabeça. Mas veja só. Se eu não falar isso aqui, tem gente que pode não ter estrutura para aguentar essa onda que está acontecendo aí agora. Uns estão dizendo que só pode se falar de Jesus. Outros dizendo que Jesus já não é mais aquele já não é mais o Criador. Quando ele surgiu, tudo já estava feito. Bom, se ele é Pai da eternidade, se ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, se ele é Pai da eternidade, ele habita a eternidade, Isaías 57, 15. Ele habita a eternidade. Então, é ele. Não é outro. Todas as coisas foram feitas por ele. Pastor Yara, foi ele que fez. Walter, foi ele quem fez. É o haja. É o que Hebreus diz. Pela fé entendemos que os mundos, não fala o mundo, mundos, é para você ficar preocupado. Essas palavras assim eu pego para você indagar. Me indagar não é você me ligar, o que quer dizer isso? Não, é para você sentar e pesquisar. O propósito do curso
é tornar você um pesquisador da Bíblia, um interessador de estudar a palavra do Senhor. Espera aí, alguém escreveu? Deixa eu atualizar por causa do delay. Esse delay é uma benção. Estou atualizando, tá? Uma outra coisa, além, eu estou falando das obras dele, além da criação, não só a criação. Vamos ler Colossenses. Colossenses 'Colossenses vem antes de Tessalonicenses. Estava em João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Ok, vai embora. Colossenses. Isso aqui é lindo demais. Colossenses. Capítulo 1. Oh, que maravilha, irmãos. Se você pudesse estudar Epístola de Paulo aos Colossenses, você vai ficar maravilhado. Olha o que diz. O versículo de número 17. Diz assim: Ele é antes de todos, desculpe, antes de todas as coisas, nele tudo, nele tudo subsiste. Ele não é só o Criador, mas ele é também o sustentador. Explica isso. Como pode a obra das mãos de Deus, ou do próprio Cristo, ele não só fez, como o deísmo diz, criou e largou a deriva. Não, ele sustenta. Mesmo o homem colocando o dedo aonde não foi chamado, colocando o nariz aonde não lhe cabe, Deus sustenta. E como sustenta? Como que ele sustenta? Sustenta como? Palma das mãos. Isso é sentido figurado. Deus não fica assim. Isso aqui é uma figura de linguagem. Ele não fica assim. Figura de linguagem. Porque é pela ordem que ele já estabeleceu no universo. O universo subsiste não por ele, mas porque Deus já estabeleceu a sua subsistência. Como é que pode a Terra ser sustentada por um eixo? Deixa eu pegar aqui, espera aí um pouquinho, só um minuto. Eu tenho um pequeno aqui, não é um grandão ainda. Eu amo isso aqui, espera aí. Ó, sabe o que é isso aqui? Ó, aqui. Isso aqui é um globo. Isso aqui eu faço uso quando dou aula de geografia. Tá vendo? Aí me pergunta, ou eu me pergunto, como que isso aqui é sustentado?
se o trono dele está no céu. E a terra é os cabelos de seus pés, o estrado dos pés. Como que ele consegue? Explica isso. Explica isso, Adriel. E mais ainda, veja só. Você está aqui vendo isso aqui, ó. Parece uma circunferência, mas é ovalada. E aí? E gira em torno do Sol. Ou é o Sol que gira em torno da Terra? Para você responder. E mais ainda, à medida que essa rotação do Sol, já dei a dica, acontece, há um intervalo necessário. Aleluia! Há um intervalo necessário. Sabe por quê? Porque numa fração milésima de segundo, nessa mudança de eixo, é o tempo que Deus estabeleceu da sombra passar entre o Sol e a Terra para que nós não fôssemos fritados ou assados vivos. Você está vendo? Vai explicar isso. Vai explicar isso. O homem tenta explicar o C sobre 5, o F menos 32 sobre 9, o K menos 273, os graus Celsius, centígrados, Fahrenheit e a escala Kelvin. Tenta explicar, faz a conta. Escute bem, a ciência não vai na contramão disso aqui que eu estou falando, não. Ela pega a Bíblia, a verdadeira ciência, o heliocentrismo. Vai, pega os seus livrinhos, vai estudar sobre o heliocentrismo. Os cientistas que foram os fundadores dessa expressão, eles não procuravam estudar a Terra para buscar apoio na Bíblia, não. Eles pegavam a Bíblia para explicar a ciência. Então, esses pregadores de calça curta, pregadores de calça apertadinha, eles têm que sentar, meu, e pegar este livro, o livro da capa preta, e estudar, ao invés de ficar roubando o tempo dos outros, colocando essas doidices, essas invencionices na mente dos crentes, e os crentes bobos vão acreditando nesse assunto. Então, a terra se sustenta não por ela, mas porque Deus estabeleceu pela criação do próprio Cristo. Ele mesmo fez com que se sustentasse, estabeleceu isso como princípio. Glória a Deus. Deixa eu correr, porque senão vira culto. Manhara, é mistério. Outro texto. Estou falando de obra. Ah, mas aí não é da minha câmera não, Josué.
Não é da minha câmera não, tá? Minha câmera tá bem limpinha, mas é bom dar sempre esse retorno. Dá uma olhadinha na sua câmera. Ah, diz que melhorou. Não é minha não. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar outro texto. Vamos pegar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Lucas. São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. São Lucas. Capítulo 7. Lucas. Então estamos falando da obra de Cristo. São várias referências. Eu vou fazer essa relação todinha da cristologia, vou postar lá no grupo de vocês, assim como postei hoje da salvação. Por favor, não deixe de olhar. Ali tem a doutrina da salvação, toda não, porque não tem como, senão vocês me escrevem até a volta de Jesus. Tá bom? Tá ouvindo, Josué? Dá uma olhadinha lá depois, querido. Lucas 7, versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 48, diz assim, 48 de Lucas 7, irmã Maria, diz assim, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. O que tem isso a ver com o que eu estou falando? Obra. Em que sentido? Estou falando da divindade dele. Poder para perdoar pecado. Lembra que os fariseus quase morriam? Ué, quem é este? Quem tem poder para perdoar pecado senão Deus? Lembra quando aqueles homens levaram lá o paralítico? Lembra disso? Lembram disso? Jesus disse assim, perdoados estão os seus pecados. Aí eles, quem é esse? Quem ele está achando que é? Pessoal, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, disse ao paralítico, levanta e toma a tua cama e vai para a tua casa. Acabou. Então, obras, eu estou falando da divindade dele. Esses falastrões, eu tenho que encontrar esses falastrões. Bom, além de obra da criação, sustentação, que Paulo fala lá em Colossenses. Ah, eu não posso, porque aí é a área do Bruno. Contar a história da igreja de Colosso era uma maravilha, mas é a área dele. Historicidade. Por que é que Paulo escreve esse texto? Pergunte a ele. Por que é que Paulo dá essa explicação? Bruno vai explicar a vocês isso na aula vindoura. Ainda dentro disso, pastora Yara, João capítulo 5, versículo 25. João, rapidinho, depressinha. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. São João. São João 5, 25. Olha o que diz. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, aqui ó, do Filho de Deus, e os que a ouviram, ou as que ouviram, desculpe,
e os que a ouvirem viverão. Então aqui mais uma prova da divindade, você que anota, é que ele tem poder sobre a ressurreição, poder de ressuscitar mortos. A voz dele, o Filho de Deus, quando o texto diz como? A hora que já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quando Jesus ressuscitou, muita gente ressuscitou com ele. Isso você tem que pegar o texto e ler. Não espere que o irmão João Luiz vai dar tudo de mãozinha beijada para você, não. Eu estava falando de sustentação. Não esqueça, isso é profundo demais. Por quê? O irmão sabe que, estou voltando só um pouquinho, eu vou falar ainda de mais um ponto, e aí eu sei que vai dar tempo da gente fechar essa aula. Mas por quê? Eu vou pegar aqui o globo de volta. Eu tenho um globo aqui. Isso aqui é dividido. Peraí, alguém está falando? Pode o quê? Isso aqui, você sabe que quando você estudava lá no ensino fundamental, você estudava sobre os 4 pontos cardeais, correto? 4. Nunca esqueça que o número 4 na Bíblia, eu como estudante da numerologia bíblica, não posso deixar de avisar isso. Eu estudo também a Cabala, mas a Cabala no sentido bom. Não é a Cabala que é ensinada aí com esoterismo, nada disso. 4 na Bíblia significa... 4 é o número da Terra. 4. Nunca esqueça isso. 4 é o número do mundo. 4 evangelhos. 4 anjos. Norte, sul, leste, oeste. 4. Tá claro? Sustentação. Querendo dizer que há um domínio, e vou dizer mais ainda. Olha o que eu vou dizer. Eu não misturo minha aula, não gosto de misturar uma aula com dons espirituais. Às vezes acontece, mas não gosto de misturar para não sair da nossa realidade. Mas a Terra está segura entenda o que eu vou dizer, evidentemente Deus, mas 4 seres tomam conta dela. 4. E lá no Eufrates tem 4 anjos. Isso aí a gente vai falar quando tiver escatologia. Ah, tá todo mundo ansioso. Eu não canso de receber zap pedindo pra gente entrar na escatologia. Vamos ver. Vamos ver. A maioria tá pedindo escatologia. Eu não aconselharia escatologia agora para vocês
que ainda estão amadurecendo vão ficar espantados. Mas, o que eu quero dizer, voltando aqui, se há uma sustentação na terra, é porque Deus faz com que isso ocorra. Por outro lado, vez por outra, você escuta as informações, o noticiário, um meteorito que vem não sei o quê, se atingir a terra, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tá vindo, desviou. Você está pensando que isso é o quê? São sinais. Não são aqueles sinais lá de Mateus 24, não. Nem de 28. Mas são prenúncios. São lampejos dos sinais. Hoje, aliás, ontem, eu vinha da igreja, vinha andando, aí encontrei uma irmã, que é uma obreira da igreja. Ela disse assim, quando me encontrou, aí ela comentando, falou assim, isso aí são o princípio das dores. Coitada. Ela não sabe nem o que disse, mas eu não ia falar isso para ela. Quando você estudar a escatologia, você vai ver que nós estamos muito longe do princípio das dores. Então, por isso é importante estudar. Tem um tempo isso, tem. Paciência. Nós vamos chegar lá. Ok? Voltando aqui. Nós estamos falando da divindade. Jesus é Deus. Não esqueça. Eu vou falar isso sempre. Aos pregadores e ensinadores de calça curta. Pessoal de suspensório. Tem nada contra suspensório, até tem. Mas esse pessoal de roupinha apertadinha, ficar dando pulinho no púlpito, tá bom? Uma outra observação importante na obra de Cristo, além de Criador, além de sustentador, além de perdoador ou de poder para perdoar pecado, além de poder de ressurreição dos mortos. João ainda, nós estávamos lá. João, vamos lá para João, John, Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu São João, capítulo 5. 5 de João. É 5 mesmo? Deixa eu ver. Sim. 5, versículo 27. Diz assim: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Julgar. Então, a quinta observação importante que eu deixei aqui é julgamento, divindade. Só quem pode julgar é Deus. O STF, coitado, ele julga pela lei, mas a própria lei que ele julga ele mesmo. A lei que ele julga, que ele usa para julgar, foi ele mesmo que fez. E a própria lei que o próprio STF, eu quero falar os homens de lá, os juízes, os homens da Corte Suprema, a própria lei que eles fizeram é em benefício dele, de seus pares, seus entes. A prova está aí. O ex-presidente Luiz Inácio está aí. Isso não é uma vergonha? Isso não é uma disfarçatez? Julgamento. Agora, estou falando de Cristo, da sua divindade. Espera aí, alguém escreveu? Eu não entendi. Eu não entendi o que é que o Walter está falando aqui.
pode ter conotação espiritual? Não entendi. Não entendi. Eu entendi assim, Walter. Da Amanda também não entendi. Ah, sim. Tá bom. E depois, eu agora não entendi o sentido que vocês estão escrevendo. De repente estão falando uma linguagem, uma língua que eu não conheço. Ok. Avançando mais um pouco. Vamos ler João ainda. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo de número 26. João, capítulo 15, versículo 26. 26. Diz assim: quando, porém, vier o Consolador, e você já sabe quem é, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, não é de verdade. Não tem uma música que o Kainon canta, Espírito de verdade, não é de verdade, é da verdade. Aquilo ali tem um erro bíblico e um erro teológico. Espírito de verdade, vem encher, vem habitar em nós. Está errado, é da verdade. Ok? Da ideia de exclusividade. Da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, prova da divindade de Jesus. Última de hoje. Ele tem o poder do envio. Olha o que ele diz. Ele diz, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei. Olha só. Pronto. Eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade. Então, se ele vai enviar, e é da parte do Pai, e olha o Espírito aqui, é o que a gente chama, e está com letra maiúscula, só pode ser o que habita em você. E quem é que tem poder de fazer isso? Quem tem poder de fazer isso, senão o próprio Deus? Hein? Senão o próprio Deus. Tá bom? Vou encerrar porque está na hora. E eu não entendi aí o que a Amanda colocou, o que o Walter propôs também. Mas podem me escrever depois aqui no Zap, se for algum tipo de dúvida, que eu não consegui perceber aqui na hora que falei, tá bom? Mas eu quero pedir que vocês ajudem em oração. Eu falei no início da aula, a irmã Alinildes. Não esqueça de orar, estamos acompanhando. Os filhos dela estudam com vocês aqui no curso, Juliana e Vinícius, tá bom? Me ajudem em oração. Vamos orar por ela, orar pelo esposo Júlio César Gonçalves, ainda não é evangélico, mas diz que está muito abalado por conta da situação da esposa. Está no CTI, o estado é grave, mas o médico disse que é grave e estável. Mas Deus tem poder para trazer de volta a serva dele para casa, para viver ainda mais um tempo entre os seus, entre os filhos, esposo, e viver ainda entre os familiares, serva do Senhor, e ainda fazer a obra do Senhor
Aquela mulher é uma mulher ativa na obra. Ah, tá. Entendi. Eu entendi. O texto que nós lemos lá de João, agora eu entendi o que o Walter está dizendo. Ele não só ressuscitou mortos no sentido físico, é verdade, mas também ressuscita no sentido espiritual, tá bom? Mas o texto que está dizendo lá em João, fazendo essa observação para a irmã Amanda. Irmã Amanda, o texto ali é no sentido literário, ou a literalidade do texto. É ressuscitação de mortos, o que aconteceu na ressurreição dele, tá bom? E aí, evidentemente, que há conotação, aliás, não é a conotação, há o sentido conotativo e o sentido denotativo. Então vocês vão estudar para ver em que sentido que nós estamos propondo. Deixa eu ver aqui, quem mais? Ah, isso aí. É isso mesmo. Muito bem. Então, por favor, me ajudem em oração por esta causa. Outra coisa, tem uma irmã chamada Rosilene. A Rosilene, mais conhecida como Rosita. Irmã Rose. Me ajude em oração. Ela estava para fazer uma cirurgia de vesícula. Os irmãos pediram oração. Então, por favor, vamos orar agora. Vocês anotem e coloquem na agenda de oração de vocês. Na madrugada, na noite, tá bom? Orem para nos ajudar em oração. Querido Deus, bendito seja o teu nome. Te louvamos, Senhor, por esta noite. Mais uma vez, aprendemos a tua palavra. Abra a nossa mente para que nós possamos absorver tudo aquilo que foi falado, que foi dito. Guarda o nosso coração, guarda, Senhor, a nossa alma, livra-nos, ó Senhor, da mente, Senhor, vaidosa, da mente orgulhosa, porque muitas vezes julgamos que sabemos alguma coisa, mas nada sabemos, como Paulo disse, e nada eu quis saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Obrigado, quero te entregar a irmã Lenilde e a irmã Rose, tuas servas que estão dependendo da tua misericórdia. Socorra, faça algo, Senhor, em favor da vida da irmã Lenilde. Faça um milagre, porque nós não podemos fazer, mas tu pode. Senhor, dá vitória à tua serva. Senhor, naqueles exames, naqueles antibióticos que ela está tomando para febre, Senhor, para que o organismo dela reaja aquele aparelho respiratório que está sobre a vida da tua serva. Senhor, ajuda, traga a vida, espírito da vida. Também sobre a irmã Rose, estava para fazer aquela cirurgia de vesícula. Guarda a tua serva e dá vitória para a glória do teu nome. Alguém pode dar um up e um amém pela aula de hoje? Adriel, aqui veio o Marcelo hoje. Ele disse que vai fazer a inscrição. Não estou acreditando muito não. Mas obrigado, tá? Foi uma benção. Irmã Maria, irmã da Anitta. Depois eu vou falar com a senhora no zap, tá? Valeu, um up. Cristina, Deus te abençoe. Irmã Gisele, a paz, um abraço. Adriel, obrigado. Valtinho de Deus. Valtinho, depois eu vou responder aquilo que você me perguntou no zap hoje mais cedo. Bom, Josué, um abraço, querido. Irmã Yara, amém. Maria das Graças, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a todos. Bom final de semana restante. Deus guarde vocês. E outra coisa, sempre ore uns pelos outros. Não só pela vida física, pela saúde, pela mente, para entender a palavra de Deus. Também pela condição financeira, para Jesus quebrar os agrilhões que tentam impedir os servos dele de assistirem, de estudar a palavra do Senhor.
não só comigo, mas também em outros lugares. Amém? Amém. A paz do Senhor.